A palavra mágica. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo. Se tardo o encontro, se não a encontro, não desanimo. Procuro sempre. Procuro sempre e minha procura ficará sendo minha palavra. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. O que é o nosso passado se não uma série de sonhos? Que diferença pode haver entre recordar os sonhos e recordar o passado? Essa é a função que o livro realiza. Pode Chamar é um espaço para conversarmos sobre temas relacionados à formação humana, cultural e cidadã. No encontro de hoje, conversaremos com Débora Nascimento e Joana Magalhães sobre os Círculos de Leitura, um programa do Instituto Fernando Braudel de Economia Mundial, idealizado por Catalina Pagés, filósofa, psicanalista e especialista em dinâmicas de grupo. Os Círculos têm 23 anos de atuação. É isso mesmo, Débora e Joana, sejam muito bem-vindas ao Pode Chamar. Obrigada, Márcia. É isso mesmo, o Círculo de Leitura tem 23 anos, é uma longa história com a literatura e a gente começou em Diadema, há 23 anos atrás. Na verdade, tudo começou com a Catalina como psicanalista. Ela fazia grupos lendo o Banquete de Platão nos consultórios, né? Porque ela acreditava que falando de amor se podia curar muita coisa. Então ela começou isso nos grupos, com consultório. Mas o Norman Gal, que é o marido da Catalina, estava criando um instituto que se chama Instituto Fernando Braudel de Economia Mundial. E esse instituto convidou a Catalina, enquanto realizava uma pesquisa sobre a violência em Diadema, para ir nas escolas de Diadema. E foi lá que tudo começou. Ela começou também apresentando para os jovens a obra Fernão Capelo Gaivota, né? Então foi um dos primeiros livros que eles leram nos círculos de leitura. E depois iniciaram com a Odisseia, e essa história foi se prolongando porque os jovens ficaram apaixonados pelos círculos de leitura e pela Catalina. Ah, que fantástica! E essa história toda, mas como que funciona assim a metodologia desses círculos na escola e depois de Diadema? O que aconteceu? E a metodologia dos círculos é muito simples, porque ela é baseada em voltar com as tradições, né? Então é a leitura em voz alta e a leitura compartilhada que são a base da metodologia dos círculos de leitura. Mas uma parte muito importante dos círculos também é como que ele cresceu, porque ele tem multiplicadores, né? Então, isso foi o que garantiu a sustentabilidade e o crescimento do programa. Então, a Catalina, que é uma ótima contadora de histórias, ela sempre fala que os jovens leram a Odisseia e ela foi levar eles para assistir uma peça da Odisseia. E eles completamente fizeram uma figura do herói, do Ulisses, como um anti-herói. Eles modificaram a figura do Ulisses. E os jovens ficaram indignados, com razão. E eles foram lá, queriam brigar com o diretor da peça, queriam fazer tudo. E aí a Catalina conta como foi nesse momento em que ela viu a potência do jovem, né? E a potência desse jovem que conversa com outro jovem. E foi aí que surgiu a ideia de fazer que o círculo seja regido por multiplicadores. Então, é uma conversa, o Círculos é uma conversa que nunca termina e que tem o livro como guia, né? A gente fala sempre que nos círculos de leitura o livro é que é o professor e os multiplicadores vão mediando essa conversa. Então, eles passam por uma formação antes com a equipe do Instituto, a equipe do programa Círculos de Leitura, e eles passam a ser multiplicadores nas escolas. E se dividem sempre em pequenos grupos. Então, a ideia é ler essas obras em pequenos grupos nas escolas e falar sobre a vida, sobre os temas da humanidade.
Ah, quero saber mais sobre isso. Mas Joana foi multiplicadora, não é isso, Joana? Fui multiplicadora durante todo o ensino médio na minha escola, uma escola na Zona Leste de São Paulo. E depois que eu saí do ensino médio como multiplicadora, eu fui chamada para estagiar no instituto também e continuar sendo multiplicadora. Eu falo que eu sou multiplicadora pra minha vida toda, eternamente, assim, de espírito. E o que essa experiência como multiplicadora lá na escola, depois a gente vai saber um pouco dos multiplicadores que estão aqui, mas o que isso impactou na sua vida, né? Assim, como que era isso quando você estava na primeira série do ensino médio lá na escola? Como que foi o seu primeiro encontro com os círculos na escola? Primeiro que quando a gente escuta dos círculos, falar dos círculos, a gente pensa numa coisa totalmente diferente, né? E aí, quando a gente começa, aí a gente tem aquela surpresa. Então, quando eu ouvi falar dos círculos, eu imaginei que seria, vamos sentar numa roda, a gente vai ler, a gente vai a gente vai ler e vamos lá. Só que, não é isso, né? A gente vai dando pausas, a gente vai conversando. E aí, as pessoas se emocionam, e aí você se envolve com a história, você não quer parar mais. E tem isso de ser multiplicador também, né? Como é que a experiência de multiplicador faz com que a gente evolua em diferentes aspectos da vida. Então, apesar de me comunicar bem, eu tinha certos receios, sabe? De falar sobre determinadas coisas, me expressar. E aí, dentro dos círculos, eu consegui expandir isso, né? Fora que eu não tinha contato com determinadas obras, determinados livros, assim. E aí, quando você vai pro círculo, você tem, sei lá, Hamlet, que é o cara, entendeu? Shakespeare. Vamos lá, Dostoiévski. Pô, Machado de Assis. E aí por diante. E aí você tem todos esses nomes pra você conhecer novos mundos, né? Sobre essas obras, eu queria perguntar pra Débora, como que é a seleção, né? Quais são os critérios de seleção dessas obras? São os jovens que escolhem? Como que funciona isso? Aí é uma curadoria feita de forma muito cuidadosa, porque a gente pensa muito em quais são os temas que não só atraiam os jovens, mas quais são esses temas que eles precisam falar sobre, né? Então, é uma curadoria que vem sendo feita e é sempre adicionada uma nova obra ao longo desses 23 anos. E ela é feita principalmente pela Catalina, que é a idealizadora do programa, mas também por toda a equipe. Então, antes de um livro ir para a escola e fazer parte do repertório dos círculos de leitura, ele passa por sessões de estudo, de vivência mesmo daquela obra na casinha, porque a gente precisa que os livros dos círculos de leitura sejam uma conversa que nunca se esgota, né? E que sejam temas que a gente saiba que os jovens vão gostar e que eles vão conversar sobre aquilo, mas também que sejam temas sobre a natureza humana, né? E a gente percebe a importância de falar sobre isso nas escolas, né? Como os jovens sentem falta de falar sobre as competências socioemocionais. São livros que também envolvem muitos temas relacionados às competências socioemocionais. São temas que não se esgotam, né? São temas atemporais, assim. Então, pode passar o tempo que passar, o jovem vai se identificar com aquilo, né? Não só os jovens, mas acho que todo mundo, assim. São temas humanos, né? Humanos. São valores, né? Pelo que vocês estão dizendo. Mas e depois de Diadema? O que aconteceu? Ai, muita coisa aconteceu depois de Diadema, porque a gente foi parar em vários estados, né? O círculo de leitura foi crescendo muito e as pessoas foram vendo essa capacidade, como a Joana falou, de transformação que tem o círculo de leitura. E ele foi chegando aos olhos de muitas pessoas. Então, a gente já esteve em Pernambuco, na Bahia. Mas o círculo de leitura cresceu muito no estado do Ceará. Então, a gente já está há 12 anos, acho que esse ano vão fazer 13 anos que a gente está no Ceará. E a gente cresceu muito lá. Hoje, a gente tem mais de 280 escolas que fazem círculos de leitura no Ceará. Porque é um estado que abraçou mesmo o programa e que eles se denominam, inclusive, como gaivotas, os multiplicadores do Ceará, fazendo referência ao Fernão Capelo Gaivota, que é a primeira obra do Círculo de Leitura. Então,
Então, eles realmente abraçaram e o programa cresceu muito nesse estado. Muito bem. E o Fernão Capello tem essa questão do bando, né? De voltar também, né? Porque tem a ver com a questão dos mediadores, né? Dos multiplicadores. É isso, essa é a ideia, né? Exatamente. Como que é isso, Joana, pra você? Você sentiu uma gaivota, assim? Como que foi? O legal, né, que você falou do Fernão, eu acho que os multiplicadores, eles ensinam como o Fernão ensinou através do amor, né? Porque tem isso da beleza, que o Fernão, ele volta pro bando mostrando a beleza. Então, ele volta com outras gaivotas que estavam junto com ele, para aquele bando da onde ele foi expulso. E ele vem em formação, ele vem mostrando, ostentando o voo, né? Aquela perfeição, ostentando aquela perfeição. Então, assim, é mágico. E aí, quando você é multiplicador, além de você se sentir Fernão, é de você ter esse amor pelo conhecimento, né? Porque eu acho que... Não acho, né? Eu tenho certeza disso, que eu senti isso na pele. Como multiplicadora, você tem esse amor pelo conhecimento. E aí você tem o desejo e o amor também de passar para as outras pessoas. Então, falo muito isso também como aluna, assim, que tá no projeto hoje dessa forma, trabalhando de dentro, ajudando, expandindo, enfim. E teve um concurso, né? Tem um concurso no Círculos. Tem, porque como você estava perguntando o que aconteceu com os Círculos depois de Diadema, a gente passou por uma pandemia também, né? Que foi trágico e muito difícil para muitas pessoas, mas a gente acabou se reinventando no momento da pandemia e a gente sabia que era um momento que a gente não podia deixar os jovens sozinhos, as escolas sozinhas com essa responsabilidade de ensinar os jovens num momento tão difícil. Então, a gente acabou criando o concurso Lembranças da Leitura durante a pandemia, como uma forma de se manter próximo mesmo e de se manter ativo, né? De fazer coisas, de escrever poesia, cartas, de continuar tendo essa conexão com os jovens dos círculos de leitura através da escrita, que também é uma coisa que é muito importante na metodologia dos círculos de leitura, né? Eu acho que é um pouco um tripé, né? A leitura, a escuta e também a escrita, né? É bem importante nos círculos. Então, a gente já tá na nossa terceira edição do concurso Lembranças da Leitura. E a gente, com muita surpresa, não sabia, quando a gente estava criando o concurso da leitura, que disso ia nascer um livro também. Então, já foram lançados 2 livros que têm os melhores textos dos alunos. Que tem os melhores textos dos alunos que participaram do concurso Lembranças da Leitura, né? Então, a gente fez uma seleção. No último concurso, a gente recebeu mais de 800 inscritos. Então, tá sendo uma grande seleção para pegar esses textos e agrupar eles em temas também. Então, tem sido um trabalho bem bonito. E hoje a gente está aqui com uma multiplicadora, a Mariana, que ganhou o primeiro lugar da categoria Ensino Médio desse concurso. Acho que mais tarde ela pode ler o texto dela pra gente. Acho que sim, contar um pouco dessa experiência. Mas as pessoas que quiserem ter acesso a esses textos, como que elas podem fazer? Tá tudo no nosso site do Instituto Braudel. É só pesquisar Instituto Braudel no Google que você encontra os nossos módulos, os textos do concurso e tá tudo lá. Redes sociais também. Quem quiser saber um pouco mais desse trabalho, quiser apoiar, inclusive, Exatamente. E a gente tem a rede social do Instituto Braudel, @Instituto Braudel no Instagram. E também do Círculos de Leitura, @Círculos de Leitura Oficial. Dá para acompanhar tudo por lá. Eu vou querer saber um pouco mais também da questão que tem… os círculos têm um compromisso com a inclusão, né? E como que isso acontece, quais são os braços, as ações. Mas antes, vamos conversar um pouquinho com a Mariana para saber como que foi esse processo de escrita dela? Vamos. Vamos chamar a Mariana. Nós estamos aqui com a Mariana Fernandes, que é multiplicadora. Hoje ela está no 2º ano do ensino médio. E ela é multiplicadora da escola Célia Ribeiro Landim, que fica na zona leste de São Paulo. Ela vai ler pra gente o texto que ganhou o primeiro lugar da categoria ensino médio. Revelação do céu. Existe um mundo atrás desse véu. Esse véu aí que você vê agora. Puxa, rasga, corte, queime ele. O mundo do sentir surge quando as cadeiras dão as mãos.
Ele sempre te espera, um mundo feito apenas para os homens que não apenas conhecem, mas tocam e são tocados por outros. Crianças cheias do eterno, que entendem que o essencial é invisível aos olhos, que reconhece os pequenos milagres do cotidiano, sabe que todo o caminho lhe pertence, que o encontro pode ficar nas redondezas do seu coração. Esses sim conhecerão o verdadeiro reino do céu. Irão rir, chorar, gritar, brincar, brigar, morrer, renascer, amar com todo o seu ser e odiar na mesma intensidade, porque tudo te habita no céu. As memórias coletivas e individuais do camelo e do leão, novas e velhas. Assim, as crianças encontram o chão e o sonho, a liberdade e a rosa, o começo e o fim. E assim, a maior fome do homem é saciada. Mariana, que incrível esse poema, parabéns, merecidíssimo esse primeiro lugar. E sabe o que eu percebi? Que aí nesse poema tem muita intertextualidade com as leituras que foram feitas nos círculos, né? Conta um pouco desse processo pra gente, porque eu vi criança, vi o véu, enfim, vi o leão. Conta um pouco desses textos e como eles fizeram parte de você nesse percurso. Foi um pouco difícil para mim fazer esse texto, porque eu não sabia como eu podia mostrar o sentimento do círculo de leitura em só um texto e que não fosse com várias páginas e capítulos. Então, eu peguei literalmente o que estava mexendo comigo a semana toda e que eu acho que no final é o que sempre mexe comigo. Eu estava muito nessa questão de a criança, inclusive eu até voltei. Eu até peguei uma bíblia pra entender direito, tipo, na origem, porque na casinha a gente sempre teve isso do sambaqui, que é a tradição, a herança. Eu peguei a bíblia, eu peguei Dostoiévski, eu peguei Nietzsche, que são leituras que a gente teve bastante, e eu fui montando a história baseada nisso. Eu precisei me encontrar com o pessoal do Círculo de Leitura do Ceará também, no Conexão, pra poder produzir o texto. Então, não foi, tipo, uma obra só, foi um compilado de obras e pessoas que me ajudaram muito com certas frases, trechos. E foi isso que foi formando. Foi uma mistureba de coisas que eu fui absorvendo e que não saíram da minha cabeça, do meu coração. Sim, é como a Catalina fala, né? Os autores ficaram em você, são seus amigos agora. O Nietzsche, o Dostoiévski, Bergson, enfim, tá tudo aí. Muito bom. E Débora, como que foi esse processo de escolha, né? De seleção? Porque foram muitos textos, né? Nossa, foi um processo longo, porque foram muitos textos e a gente recebeu muitos textos bons. Mas a gente também contou com a ajuda de muitos amigos e professores que comporam a banca avaliadora dos círculos de leitura e do concurso Lembranças da Leitura. E então eles nos ajudaram nesse processo, assim, acho que foi mais de um mês de correção e de leitura coletiva desses textos, porque é isso, o círculo de leitura está muito pautado no coletivo, né? Então, esses textos também, além de serem avaliados no individual, também eram avaliados no grupo, né? Porque os textos se comportam de forma diferente no grupo. Então, a gente fez grupos de leitura também desses textos, e é assim que ocorre tanto a seleção dos ganhadores, quanto a seleção dos que vão para o livro mesmo. E tem uma questão que, assim, qualquer pessoa que não tenha familiaridade com a leitura, né, assim, num primeiro momento, pode achar até chato, né, assim, separar um tempo para ler. Então, Mariana, eu queria saber, assim, antes de você participar dos círculos, né, você tinha familiaridade com a leitura, ou foi uma descoberta e você foi se sentindo cada vez mais engajada nesse processo, ou você já era uma leitora e simplesmente encontrou no coletivo isso? Eu costumava ler bastante, mas eu nunca lia clássico. Eu achava muito chato, eu achava a linguagem, não só a linguagem, mas até a cabeça dos autores eu achava muito ultrapassada. Eu falava, nossa, mas isso é muito chato de ler. E eu acho que é porque eu sempre fui apresentada da forma errada. Eu acho que isso que nós jovens, a minha geração, de não gostar de ler, porque a gente é apresentado de uma forma muito errada. Parece que a gente só pode ler clássico se for para estudar por Enem, se for para uma prova. Sendo que
Clássicos são atemporais, não é assim que funciona. Eu queria ter sido apresentada antes dessa forma. Quando eu conheci a casinha, eu comecei a ler muito mais, pelo menos clássicos. Porque eu comecei a sentir essa temporalidade, eu comecei a sentir o amor que a Dona Catalina, a Débora e a Joana tinham pelos clássicos. Eu comecei a gostar também e compartilhar. Eu senti como se fosse o meu céu, a minha casa, porque eu me identificava com os autores, ou não, eu podia só debater sobre os autores, isso também é muito gostoso. E eu queria que essas pessoas também tivessem essa oportunidade de se interessar por um livro ao ponto de considerar ele a sua casa, o seu céu, por simplesmente poder aprender. E hoje você conversa com os estudantes e as estudantes assim sobre isso? Você sente que você consegue impactar os outros com a sua paixão pela leitura? Eu acredito que por eu ser multiplicadora, sim. Porque eu me interessei primeiro em ser multiplicadora porque eu achei que eu ia poder ler, mas eu não queria ler com os outros. Eu só queria ler e ter algum tipo de destaque. E depois que eu comecei a ir na casinha, eu comecei a gostar e eu queria passar pros outros. Só que é muito difícil isso, porque os outros não querem. Então, foi um trabalho muito longo, porque é aquele amor misturado com ódio, porque parece que ninguém te entende. Mas com o tempo, eu acho que eu comecei a passar. Aos poucos, a gente vai começando a fazer as pessoas se interessarem, mas eu acho que eu já, pelo menos como multiplicadora, todo mundo já entende que eu gosto de ler e eu gosto de falar sobre livros. E no meu círculo de leitura, a gente vai falar sobre isso e eu acho que eu vou cada vez mais, pelo menos, fazer eles lerem naquele momento e entrarem naquele momento. Depois, se eles quiserem, é com eles, né? Sim, sim. E então, acho que tá ótimo, Débora. Você quer falar alguma coisa mais sobre o concurso, sobre a Mariana, sobre a participação? Porque a gente tem outros multiplicadores e a gente quer conversar com todo mundo aqui. Temos, então acho que a gente pode chamar outros multiplicadores para participarem dessa conversa também. Eu só ia comentar como o que acontece na escola da Mariana com o Círculo de Leitura é uma das escolas mais antigas que a gente tem aqui em São Paulo. E é muito bonito porque toda a escola participa do Círculo de Leitura. Todas as turmas participam e é uma escola que realmente abraça o programa. E é isso que a gente precisa para que os círculos aconteça de forma efetiva. Que não só os alunos abracem o programa, mas que também o gestor abrace, os outros professores, para que aconteça de verdade. E eu acho que isso que acontece na escola da Mariana e por isso que dá resultados tão bonitos como esse escrito dela. E qual é a escola? É a Célia Ribeiro Landim. E fica onde? Fica no bairro do Jardim Nélia, né? Na zona leste de São Paulo. Ai, parabéns para a escola, parabéns, Mariana, por seu trabalho, por você também. Sensacional. A gente precisa multiplicar mesmo essa experiência, né? Com certeza. Obrigada, Mariana. Ao me adaptar às mudanças que o círculo me proporcionou, pude ressignificar minhas experiências com responsabilidade e sensação de pertencimento. Abracei em mim aquilo que não enxergava com facilidade. A habilidade de ser grande de alma e poder compartilhar os cuidados de uma jornada artista. Quando entro em contato com pessoas que amam e transmitem esse sentimento, eu sinto a arte e ao fazer o mesmo, eu transmito arte. Assim como Sócrates afirma, amar verdadeiramente é arte. Esse é o texto do Anderson, que estuda na Escola Estadual Joaquim Eugênio, em Guaianazes. O Anderson está aqui com a gente, né, Débora? Vai contar um pouco a história desse texto. O Sena está aqui também, vai falar pra gente como que é esse processo de vocês no Círculo de Leitura. Mas, Anderson, eu achei genial no seu texto, o texto inteiro. Mas tem umas questões que, assim, você fala de pertencimento, você cita o Sócrates. Então, assim, tem também aí uma intertextualidade incrível, né? Como que vocês... Porque essa questão do pertencimento é uma questão que impacta muito nos jovens, né? Eles não se sentem pertencentes dos locais em que eles circulam. Mesmo na escola, mesmo em casa, mesmo na cidade, né? Os jovens se sentem muito desrespeitados, né? Que não são só os jovens e as jovens que são desrespeitadas, né? Mas essa é um sentimento muito forte em quem está na idade de vocês. E, de repente, você traz um texto que fala do sentimento de pertencimento, né? E
que é o pertencimento para você que te fez sentido nesse texto e o que é o não pertencer para você? Quanto que você não se sentiu pertencendo a algum local, algum lugar, algum espaço, algum território? E o que te deu esse sentimento de pertencimento agora? Eu escrevi esse texto por causa que, para nós aqui de periferia, que você falou que é ruim, assim, mesmo que a gente se sente pertencido, assim, em algum lugar, eu escrevi por causa que na casinha a gente achou um lugar que a gente, tipo, pertence. É um espaço que abraça nós de algum jeito, assim, que não dá pra explicar, assim, entendeu? E lá principalmente os jovens de periferia, assim, é difícil a gente se encontrar em algum lugar, assim. Porque lá na periferia é meio difícil pra gente. A gente não é tão bem tratado que nem a gente é tratado na casinha. E lá na casinha a gente achou um lugar, o pessoal, a Débora, a Joana, o pessoal abraçou nós de uma forma que ninguém tinha abraçado antes. Aí eu me senti pertencido. E Sena, você tem esse mesmo sentimento? Como que é isso pra você? Na verdade, eu me sinto muito pertencente não só na casinha, quanto a São Paulo, né? Amo essa cidade, amo conhecer. Infelizmente, a gente vê jovens da Zona Leste que não tem muita visão do que é São Paulo, sabe? Infelizmente, a gente conhece pessoas da geração passada, pessoas como os nossos pais, que falam que os sonhos deles eram crescer, se formar e ter filhos, né? Então a gente imagina que na próxima geração ia ter uma diferença. Realmente, tem essa grande diferença. Tanto que os jovens que estão aqui hoje, eles querem fazer diferente. Eles querem sair da Zona Leste para o mundo. Só que é triste a gente ver que ainda existe jovens com os mesmos pensamentos de alguns pais nossos, sabe? Com o sonho de só ter uma família e ficar lá. Às vezes eles não imaginam a vida deles fora da Zona Leste. Isso é ruim, sabe? Então, com alguns programas que a gente tem associados ao Instituto Bradel, o Círculo de Leitura, o nosso próprio Conselho Jovem, que a gente formou, né? E as marcas que estão associadas a tudo isso, é muito bom ver que a gente faz a diferença. Nem que a gente comece pequeno, a gente consegue fazer a diferença. A gente consegue trazer uma nova visão de mundo para essas pessoas. Ai, mas isso, eu preciso perguntar. Não tem jeito, porque é muito lindo e muito forte, né? Então, assim, você falou de sonhos, né? E quais são os seus sonhos? Os meus? Sim. Eu tenho muitos sonhos, né? Tanto no ramo profissional, tanto no ramo da minha vida, né? Eu vou de sonhos muito loucos até os mais loucos de novo. Porque eu quero abrir meu escritório de marketing, quero fundar uma startup pra mim. E ao mesmo tempo eu quero ser mochileiro. Nossa, um dos meus sonhos é fazer uma viagem de mochileiro mesmo, sabe? Ao redor do mundo. E ao mesmo tempo eu tenho vontade de ser grande. E eu quero ser grande não é por causa do dinheiro. Eu não quero abrir um escritório de marketing, não quero fundar uma startup por causa do dinheiro. Porque a gente vive num mundo em que, infelizmente, pra gente fazer a diferença, a gente pode fazer de baixo. Só que, infelizmente, a grande diferença vem de cima, né? Então, meu sonho é ser grande pra mim ter a oportunidade de ter uma voz. Eu acho. Não só a minha voz, como a de várias pessoas, né? Meu sonho é poder ser grande pra me representar, não só a mim, como outras pessoas. Poder fazer a diferença e poder mudar o mundo que a gente vive. Sim, que tem essa questão do pertencimento, né, Débora? Eu tô emocionadíssima ouvindo os meninos falarem. Eu fui multiplicadora também dos círculos de leitura. E o pertencimento é um dos grandes temas que me fascina, assim. E eu sinto que participando dos círculos de leitura foi quando eu comecei a me sentir mais pertencente ao mundo e a perceber que tudo é meu também, né? Que eu posso acessar lugares que eu achei que eu não podia antes. E eu acho que é isso que o Anderson e o Sena sentem também, né? Ao fazer parte do círculo de leitura, porque lendo essas obras, que são obras ancestrais, né? A gente toma conta dessa herança, né? A gente pega esses livros e a gente fala, eles são meus também, né? Esses escritores escreveram e eles estão falando não só sobre um passado, uma história que eu não estive, mas estão falando sobre a minha vida. Então, eu acho que foi assim que a gente foi mudando a nossa percepção de
pertencer aos espaços, aos lugares e de entender que a gente também pode fazer a mudança, né? Assim, eu acho que é um sentimento de empoderamento também que a gente tem através desses livros, de entender quem a gente é e quem a gente pode ser no mundo, né? É um pouco o que Mariana falou do sambaqui, né? Quer dizer, a gente pode fazer diferente, mas a gente sabe que a gente é parte de um todo também, como Sena disse, como o Anderson mostrou no texto dele, né? É incrível. E, o Anderson, mas o que teve alguma diferença para você antes de você fazer parte dos círculos, dos seus sonhos, do que você pensava, do seu lugar, do seu território, e depois que você começou a fazer parte dos círculos? Diferença teve, porque eu nunca tinha visto pra esse lado de cá. E os projetos que a gente fez, os lugares que a gente presenciou, que a gente pôde entrar assim, nunca tinha visto, tipo, pra FAAP, pros lugares daqui de perto, pros museus. Eu nunca tinha ido nessas coisas. Aí a diferença teve imensa, tipo, porque, que nem a Sena falou pra gente ter voz. E isso aqui é uma oportunidade de a gente ter voz. É uma oportunidade de nós chegar onde a gente quer. Quer poder mudar o destino das pessoas que vai vir depois de nós, das crianças, dos negócios. Muito legal, muito legal. Débora, você quer perguntar alguma coisa para eles? A gente chama outros e outras multiplicadoras. Não, eu tô super feliz em poder falar sobre isso aqui. E eu acho que a gente pode chamar outros multiplicadores para saber o que eles pensam também sobre isso. Ah, muito legal. Então, vocês voltam daqui a pouco. Quero saber mais sobre tudo isso. Mas então, hoje a gente quer ouvir todo mundo. Vamos chamar mais alguém. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Nós nunca chegamos aos pensamentos. Eles vêm a nós. É a hora conveniente para a conversação. Isto nos dispõe para a meditação em comum. Esta nem considera o opiniar contraditório, nem tolera o concordar condescendente. O pensar permanece firme ao vento da coisa. De uma tal convivência, talvez alguns surjam como companheiros no ofício do pensar, a fim de que, inesperadamente, um deles se torne mestre. Martin Heidegger. Ao reler esses livros, um mundo se abrirá para o Senhor. A felicidade, a riqueza, a grandeza inconcebível de um mundo. Viva por algum tempo nesses livros e aprenda com eles o que lhe parecer digno de aprendizado. Mas, sobretudo, os ame. Esse amor lhe será retribuído milhares e milhares de vezes, de modo que, seja qual for o rumo tomado pela sua vida, tenho certeza de que ele percorrerá o tecido de seu ser como um dos fios mais importantes entre todos os fios que compõem a trama de suas experiências, decepções e alegrias. Cartas a um jovem poeta, Rainer Maria Rilke. Eu sou os campos, os mares, os bosques e as cidades. Eu sou a morada dos apaixonados, a visão do cego, o grito do emudecido. Mudos nem sempre pela natureza, é que eu também dou voz para aqueles que mostram para o sistema que neles não existe fraqueza. Eu sou a bússola dos marinheiros, eu sou o axé dos santos, eu sou o amor do Criador. Eu sou a hora mais bela longe de toda dor. Em falar em hora, o tempo para aqueles que me escrevem, escutam, me sentem e declamam, é como se eternizassem num ciclo divino de paz, amor, ternura e força. Eu sou Deus para aqueles que sabem me buscar, que me encontram nos momentos, nas coisas naturais, especiais, sem cobranças. Daqueles que me buscam no barulho das cascatas, no ciclo de uma borboleta, no molejo do mar, no canto dos campos. Não me encontro em coisas frias, rasas ou forçadas. Me encontro em coisas fortes e intensas. Estou em tudo que é intenso, em todas as lágrimas, em todos os momentos. Prazer, meu nome é Poeta. Os livros são tesouros, eles guardam conhecimentos adormecidos, que despertam enquanto os lemos. Parece que foram escritos para serem lidos em voz alta e em grupo. Vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, pois elas se transformarão em atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, pois eles formarão o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. Por muito tempo, eu achei que a ausência é falta e lastimava.
ignorante a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, não, ninguém a rouba mais de mim. Amor ao trabalho, amor às pessoas, amor à vida. Do amor de ontem ao amor de hoje, o que mudou? Muda o amor? O que nós fizemos aqui foi um pouco da experiência do que acontece nos círculos, não é, Débora e Joana? Exatamente. Agora há pouco tiveram aqui o Gustavo, a Clara, a Cláudia e a Isabela lendo algumas poesias e trechos que fazem parte do repertório dos círculos de leitura. E é isso que acontece no começo de todo o grupo. A gente sempre incentiva que, para entrar no clima dos círculos de leitura, eles já comecem com as poesias que vão abrindo os caminhos no coração ali. Então, eles sempre começam, sejam com poesias autorais, como o Gustavo leu, ou sejam com poesias que fazem parte do nosso livro Declaração de Amor à Poesia. E parece que a poesia, ela acessa, né, uma dimensão mais sensível. Você sente isso, Joana? Sinto demais. Eu gosto quando a Catalina fala, né? Vivemos citando a Catalina. Mas eu gosto quando ela fala que a poesia, ela musica a alma. Ela vai musicando o ambiente e a alma. E então, é como se a gente sentisse a sinfonia da poesia nos pensamentos, na hora que a gente vai falar. Acessa um lugar ali na gente que tá escondido, de certa forma, que eu acho que o círculo tem essa propriedade, né? E vai nos preparando, né, para acessar esse outro tempo, que é o tempo da literatura, da poesia. Acho que vai nos tirando um pouco desse tempo presente. E ainda citando a Catalina, que a gente não tem como falar de nada, de poesia, de literatura, de círculos, de vida, sem falar da Catalina. E ela fala que essa questão da sensibilidade, a gente vai tendo a consciência dessa internalização, mas ela vai constituindo também o corpo, né? E aí ela cita também, quando ela cita Platão, que ela não percebe, ela não entende o Platão como as duas dimensões, que o corpo está muito junto do cognitivo, do inteligível. E eu tô falando isso porque a gente percebe também que quem frequenta os círculos vai também tendo uma outra postura corporal, não é? E essa sensibilidade, ela afeta a dimensão corpo. E tô comentando isso porque isso que chamou a atenção na Rita, quando ela viu diversos jovens com vocês em um determinado espaço que a encantou. E a Rita é a fundadora, né, da Aldeia da Chama, que é onde a gente está gravando esse podcast hoje. Aqui é o Espaço 33, mas é um espaço que está dentro da Aldeia da Chama, e a Aldeia da Chama é apoiadora dos círculos de leitura. Eu vou pedir para a Débora contar essa história, como que foi esse encontro da Rita com os círculos, Débora, porque foi um pouco isso. Ela viu um grupo de jovens, ela conta pra gente, que era diferente de alguma forma, tanto no corpo quanto na expressão, não é? Eu adoro quando a Rita conta essa história e como todas as coisas que acontecem dos círculos de leitura têm um quezinho de magia, né? Porque a Rita conta que ela estava numa fila de autógrafo para um livro que ia ser lançado e ela viu um grupo de jovens muito alegre, com isso que você falou do corpo mesmo, né? Como se algo de dentro saísse para fora e iluminasse aqueles jovens. Então ela se aproximou, né? E a Catalina também sempre fala que a gente tem que se aproximar dos jovens.
jovens, que a gente fica ainda mais jovem. Então a Rita se aproximou desses jovens e foi conversando com eles e perguntou: de onde vocês são? O que tem para fazer de onde vocês vêm? E eles falaram: a gente é da Zona Lost. Da Zona Lost. E lá não tem muita coisa para fazer, mas o que tem de bom mesmo é a casinha. E no sábado a gente vai estar lendo a Odisseia, lá na Rua Tinhorão. Você não quer vir? Convidaram a Rita, assim, do nada. E ela foi, porque aqueles jovens falavam de uma forma muito entusiasmada daquele espaço que é a casinha, que é a casa dos círculos de leitura e que é feita para isso, né? Feita para acolher os jovens e é feita para receber a literatura da melhor forma, né? Os autores simplesmente surgem lá, né? Eles pedem para aparecer. Então a Rita foi lá na casinha nesse sábado em que a gente estava lendo a Odisseia e se apaixonou pelo programa, se apaixonou pela Catalina e nunca mais saiu. E ainda bem, porque isso gerou frutos e muitas flores, né? E por causa disso nós estamos aqui hoje. Eu acho essa história linda e é a ideia em prática. E a gente espera que isso cresça muito, 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 muito. Mas que legal. E então depois da poesia que tem esse aquecimento muitas vezes, né? Aí o círculo entra nas obras mais densas, né? Exatamente. E eles começam a fazer leituras. O círculo de leitura funciona dentro da grade horária da escola. Então, sempre tem um horário reservado para que ele aconteça com as turmas que participam do círculo de leitura. E é isso, eles começam com esse aquecimento de poesias, até de música, alguns grupos também fazem. E depois eles passam a ler as obras que fazem parte dos círculos de leitura. Então, eles começam ali com Fernão Capelo Gaivota, com O Pequeno Príncipe, com O Chão Adormecido no Baú de Sonhos, com Dom Casmurro, dependendo de em que momento do círculo de leitura essa turma tá, né? Eles vão lendo cada vez obras mais complexas nos círculos e vão acessando outros caminhos da humanidade através das obras. E vai se criando uma tradição também, né? Porque é um místico, assim. É o momento em que você vai sentar em círculo, não se senta de qualquer forma, é em círculo, numa cadeira, todo mundo faz silêncio ali pra leitura começar. Se cria uma atmosfera diferente. E no final, eles fazem sempre a rodada final, né? Isso. Comentando, falando o que eles acharam, como é que foi, o que marcou, sabe? E aí, às vezes, aquele jovem que tá super quietinho, na rodada final ele fala uma coisa que você fica pensando assim durante semanas. Então, é mágico, assim. E tem uma questão sobre isso, eu que já participei algumas vezes, que, assim, às vezes a gente tem uma opinião, né? Uma reflexão sobre a obra. E aí, escutando os outros, não é mais a minha. Ela vai se modificando. E no final, a gente percebe que a opinião que era individual, ou a reflexão, ou a percepção das pessoas, acaba sendo uma percepção do grupo, né? É incrível, parece uma mágica. É a magia do grupo. É a magia do grupo, é isso, Joana, que lindo, que lindo. E o poema que a Clara leu, do Heidegger, fala muito sobre isso, né? Da convivência entre os pensamentos, né? A gente fala como se nos círculos tivesse uma nuvem de pensamentos, né? E esperando em algum momento alguém pesca um pensamento que traduz o sentimento do grupo, né? Isso, da convivência algum se torna mestre. É isso, tem a ver com também o véu que a Mariana falou, né? De tira o véu. Parece que a gente está no véu, com o véu. Mas, e aí, agora eu ficaria aqui até amanhã, mas nós temos que já ir encerrando. E então, Débora e Joana, me fala. Então, tem os ciclos, tiveram os concursos, eu acho que eles são anuais, né? Eles vão continuar acontecendo. Mas o que mais que vocês estão aí planejando? O que vocês já efetivaram? Compartilha conosco aí quais são os projetos. No final do ano passado, nós lançamos 2 novos módulos de leitura, porque no Círculos de Leitura, a gente também não entrega o texto cru para os jovens. A gente faz o que a gente chama de módulo de leitura, que é, junto com os textos originais, inserir algumas reflexões, alguns pensamentos, alguns textos que vão
falando um pouco mais sobre aqueles temas que a gente propõe. Então, no final do ano passado, a gente lançou 2 módulos muito especiais, que foi o do Natal, as histórias de Natal, que são do Truman Capote, que são muito especiais. A gente ama ler todo o Natal e agora a gente finalmente fez um módulo bem bonito do Natal, que lemos ano passado. E que vamos ler todos os natais. E também o Trabalho do Amor, que vai passar a entrar no repertório das escolas esse ano. E o Trabalho do Amor é muito especial porque a gente também gravou um audiobook. E chamamos uma moça para fazer a interpretação de Libras. E esse vídeo está disponível no YouTube do Instituto Braudel. Então, se vocês procurarem o Trabalho do Amor audiobook, vocês encontram com a minha narração, com a narração do Henrique, que também trabalha no Instituto. E a gente teve o carinho e o cuidado de fazer uma narração como essa leitura que a gente faz nos círculos, assim, para dar vida a essas histórias. Então, no Trabalho do Amor, nós reunimos 3 histórias, 3 contos. Um conto que é o da Eveline, do James Joyce, que é um conto que mexe muito com os jovens. E a gente trouxe esse conto aqui. A Desejada das Gentes, do Machado de Assis. E o último conto é um trecho, na verdade, do Guerra e Paz, do Tolstói, que fala do Nicolai e da Mária. Então, nós colocamos essas histórias que falam do amor que aconteceu e do amor que também não chega a acontecer, para que essas coisas dialoguem. E esse é só o Trabalho do Amor parte 1, assim. Tá vindo muito mais por aí. E nós estamos todos e todas ansiosas para que venham muito mais. Eu já vou baixar hoje. Dá para baixar? Dá para baixar, com certeza. Então, e tá disponível também no site do Instituto. Não, maravilha. Bom, agradecimentos, né? Então, quero agradecer muito a presença de vocês, Débora, Joana, de todos que estão aqui. Beijo para Catalina, beijo para o Norman, beijo para Rita, porque são os grandes apoiadores do projeto, os idealizadores, fundadores, e sem essas pessoas nada disso seria possível, mas na verdade é o conjunto, não é? É o conjunto, é uma partinha de cada um de vocês. Muito obrigada. E a gente que agradece, Márcia, por ser o primeiro convidado aqui, estrear o Espaço 33. A gente tá muito feliz por isso. Muito obrigada. E aí, não tem nem o que falar, assim, sobre vocês, né? O apoio que vocês dão pro Círculo não é só pro Círculo, é pra muitos jovens que estão aí. E é isso. Maravilhoso. Beijos. Beijos. Até a próxima.